Deixa o pau torar, porque de qualquer jeito o povo vai falar. E ontem iniciou-se o processo de campanha do PED. Mas o que é PED, Léo? É o processo de eleições internas no PT. É um dos poucos partidos, creio que seja o único hoje em dia, que tem esse processo democrático, né, de eleições municipais, estaduais e a nível nacional também, dos dirigentes que vão coordenar o partido durante esse novo ciclo. E qual a importância disso, Léo, para o partido e para o. Porque isso está movimentando a imprensa nacional, esse processo de eleição direta do PT, porque o PT, afinal de contas, é um dos maiores partidos da América Latina. Sim, E é o o maior. PT é o partido que hoje está à frente do executivo nacional, com a figura ilustre do Lula. Exatamente. E o PED, uma das maiores importâncias do PED é a renovação, né? Renovação, discussão interna, nas diretrizes do partido, no próprio governo mesmo, no caso, o governo de uma forma geral, não só federal, né, Raul? Mas aonde o PT está inserido, né, nas esferas municipais, estaduais. Por isso é também a importância dessa renovação dos dirigentes do PED. Renovar a discussão, né? O que está certo, o que tá certo, continuar qual tipo de política, o que está equivocado. Acho que é um dos poucos partidos que tem essa discussão interna, né? A E militância. aí a gente tem os candidatos a nacional, os candidatos a PT estadual e os candidatos ao PT municipais em cada dos municípios, porque o partido é tido como um partido de base, da qual tem sustentado até nas maiores crises, porque simplesmente é um partido que respeita o voto da militância. Mas será que é realmente a militância que está votando, Léo? Será que realmente são aqueles filiados de bandeirinha que estão votando? Ou será que está tendo aí, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, houve quase 80 mil filiações? 80 mil É, filiações no estado onde o PT coordena apenas 3 municípios. então é necessário ter uma discussão, né? Qual o tipo de filiação, se está tendo não somente a filiação, mas está tendo Qual é a. se está trazendo de volta, né? Porque o que muito se fala dentro do próprio partido, Ralf e eu podemos falar porque fomos militantes de movimento estudantil, dirigentes do partido, UNE, DCE, dirigentes do partido, tanto estadual, nível estadual, municipal, enfim. Trazer a militância de volta, trazer a discussão para dentro do Mas como partido, se né? traz a militância se filiando 80 mil pessoas de uma vez só? Qual é a formação que esses novos A filiados têm formação política, né, para Ralf? fazer a mudança necessária dentro do partido? Isso tem que ser questionado. E daí surge a figura do Quaquá, aqui no Rio de Janeiro, que tem uma máquina chamada Maricá, Isso. muito mal administrada, por sinal. O Quaquá parece que está bebendo muito uísque, fumando muito charuto. E ontem, Cubano, e cubano? ontem a gente foi lá cobrir o lançamento das candidaturas estadual, municipal Sim. e nacional. Falamos com o Diego Zeidan, um menino novo, está aprendendo a se desenvolver e deve ser, por essa quantidade de filiações, o novo presidente estadual do partido. Porém, não dos filiados politizados, e sim desses novos filiados que nem se sabe se é PT, realmente. Esse é um grande Entendeu? problema, né, E nem se pessoal? sabe se eles realmente votam até no Lula. Exatamente. Então, esses novos filiados que vão decidir quem será o novo presidente do PT estadual. Essa filiação em massa não é legal, né? Que é juntar, entre aspas, as garrafinhas, né? E não é tão legal assim, tanto é que o Quaquá e a trupe de Maricá está brigando contra nada mais, nada menos de figuras históricas do partido, como Benedita da Silva, que está apoiando o Raymond, que é um Raymond, deputado federal de base, principalmente na Igreja Católica, isso. Érica Takimoto, Maíra do MST, Leonel de esquerda, o novo vereador do PT que está botando aí a boca no trombone, quadros históricos como Manel Severino, Olavo, Marcelo Sereno, Marina do MST, deputada estadual, Tainá de Paula,
Lindbergh Faria, líder do PT na Câmara, entre outras lideranças, estão formando uma base contra o Quaquá. Mas como combater o Quaquá se ele tem uma máquina de 8 bilhões e não tem a mínima ética e de não usar ela? Porque essa máquina de 8 milhões é para os municípios de Maricá. Sim. Mas hoje você vê, tem boatos até que ele está botando fábrica de sardinha. Pô, para que o prefeito de Maricá precisa botar fábrica de sardinha, precisa ir para Cuba, colocar projeto em Cuba, botar projeto. É desnecessário. Se esses projetos não trazem desenvolvimento para o município, também não vejo porquê. E aí, ontem, fizemos a entrevista com o Alberes, que fez um discurso muito bonito, entendeu? Eu vou abrir aqui uma das falas dele. O Alberes disse que, basicamente, aquele discurso que o Aldo Rabelo fez quando se afastou da esquerda. Pastor. Que o partido está virando um partido meio que biológico, está dando muita atenção às minorias e esquecendo do trabalhador, de colocar o mais importante que as pautas identitárias é colocar a comida na mesa de cada trabalhador brasileiro. Um dos motivos, até como nós militantes desde de criança, né? 15, 14 anos, só éramos crianças, de termos nos afastado, nem muitos também se afastaram do partido porque esqueceu a sua bandeira principal, que é a bandeira do trabalhismo. Porque a bandeira do trabalhismo é a bandeira principal. Seja você de qualquer gênero, raça, cor, etnia, ou até a condição mesmo, dependendo da sua profissão. Você sendo médico, sendo pedreiro, qualquer nível de classe trabalhadora, você é um trabalhador. Então, quando o partido ele foge da sua principal bandeira, ele foge da sua militância. E daí vem também o nosso questionamento, o seu questionamento. Esses 80 novos filiados, eles conhecem a bandeira principal do partido? Eles se identificam com o partido, Raul? Pô, eu não sabia nem o que é PT, pra falar a verdade. Nunca fez movimento de base igual a gente fez, de sala em sala, de ir de colégio em colégio, de bairro em bairro, subir em cima de um caminhão, ficar gritando. Movimentos populares, os outros movimentos organizando a gente mantendo a base, mantendo a base. indo para a luta, indo para fazer caminhadas. E muitas das vezes sendo até agredidos, né? Quando éramos oposição. Eu tô bem porrada da polícia, tem foto minha até no Jornal Nacional, pô. Exatamente. Mas a gente tem que enfrentar essas figuras aí que, vou te falar, eu com 8 bilhões eu fazia um governo melhor. 20 vezes melhor do que ele está fazendo em Maricá. Ele está brincando com dinheiro público. O negócio de comprar Vasco da Gama. Pô, pelo amor de Deus, se fosse o Flamengo ainda, né, mano? Porra, Vasco da Gama. É a receita de sucesso. Essa cara, né? Nada contra o Vasco, pessoal, mas ali o Vasco, alguém comprar o Vasco tem que ser alguém profissional do esporte, não alguém que venha com uma ilusão assim, que não é nada disso. Não, agora ele comprou 10 obras, segundo ele, do Oscar Niemeyer, 80 milhões de reais. E não tem nem dinheiro para construir as obras. Não podia comprar uma agora, construir, depois comprava outra. Sim. Não, comprou 10 obras. Né? Pô, é desse jeito que ele trata o dinheiro público. Então, esse cara quer ser exemplo, quer falar de favelado, fumando charuto e bebendo uísque, fazendo festinha com o Neguinho da Beija-Flor. O Neguinho da Beija-Flor, você acha quanto custa um cachê do Neguinho da Beija-Flor aí? Pela história, pelo nome de peso do Neguinho da Beija-Flor, não é barato não, pessoal. Porra, ele foi estrela desse carnaval. Não foi ele que quase que deu o título a Beija-Flor esse ano? Sim. Não foi ele que anunciou a saída? A despedida do Neguinho da Beija-Flor. É um cara de peso. Muito. Você levar ele para Cuba, levar ele para Europa, levar ele para... Isso tem um custo. Não vai falar comigo que é amigo, que não tem amizade para esse negócio, não. Profissional, amigos é profissional. Profissional à parte. E, pessoal, E aí, na hora de dar entrevista pra gente, o que ele faz? Chama o segurança pra imprensa, fala que não vai dar entrevista porra nenhuma, que é pra gente meter o pau nele. Então vamos fazer o que ele quer, né? Exatamente. Vamos meter o pau nele. Não é isso que ele quer, porra? Contestar o governo. Se ele estivesse fazendo um governo direito ainda, mas é uma porcaria de governo. Cargo fantasma a dar a rodo. Porra, o nego que mora lá na minha cidade da Peru tem cargo em Maricá. O nego que mora lá em Paulo de Fronteira tem cargo em Maricá. O nego do Brasil inteiro tem cargo em Maricá, rapaz. Aquele instituto lá, IBCETIM, que é o Instituto de Ciência e Tecnologia, é uma vergonha. Que não cabide de emprego.
Entendeu? Tá todo mundo ali do Celso Panceira, tá todo mundo ali, nego que mora em Caxias. A maioria do pessoal é tudo de Caxias. E eu mostro o nome. Se alguém vier questionar, pedir dia de resposta, eu vou mostrar. Eu tenho o nome, tenho as redes sociais deles para provar que eles moram em outras cidades que não vão nem a Maricá, nem conhecem Maricá. E aí quer tirar onda. Fala mais de mim, não sei o quê. Bêbado de uísque, É uma charuto. pena, porque tem a Porra, pelo liberdade amor de de Deus, imprensa, cara. né? E o partido preza pela democracia e o PED Devia está me aí, respeitar a gente, exatamente, até pela nossa pela história. nossa história dentro do Pela nossa história, partido. que ajudou a construir esse partido Exatamente, no ajudamos a passado. construir o Hoje eu já partido. não faço mais parte do partido, Mas como eu temos fazia história dentro do antigamente. partido. Mas, porra, eu fui O advogado meu tio de fui São advogado de Paulo, 15. Eu exatamente, também foi um dos fundadores do PT. Eu lutava era para botar as classes, as categorias, como eu fiz com os fisioterapeutas, como eu fiz com Sim, os nutricionistas, no piso salarial. Eles ganhavam menos de salário mínimo. Não pagava nem a faculdade deles, que sim. eles investiram. E Então, a Ralph, nossa luta é uma luta séria. e uma coisa muito importante, você vê a diferença do partido, né? O partido ele tem uma discussão interna, ele tem essa discussão democrática no partido, entendeu? Tanto é que está tendo a chapa, tem o PED e tem a Lindbergh, Benedita, entre outros grandes nomes, do lado oposto ao lado do Quaquá, diferente de outros partidos que formam aquela unidade estando certo ou errado, né? Muito diferente. Falo que o PT é diferente também por isso, né? E fica tirando onda de favela. Que favela que ele vive? Eu só Nenhuma. vejo ele agora na Europa com isso, copo de uísque na mão, com o neguinho da Beija-Flor do lado, e aquela mulher dele que ele E é uma afronta até a classe trabalhadora, largou né, azeitão pessoal? para ficar com ela, com todo respeito, ele pode fazer o que ele quiser da vida dele, Pessoal, correto. A pessoal gente, dele, vida mas pô, pessoal. a azeitão é quadro, meu. A azeitão tem história dentro do partido. Sim, excelente quadro. Então vamos falar aí dos outros candidatos. Temos aí o Romênio, que é um quadro da fundação do PT, ele que é mais ligado à região norte do país, que é uma pessoa histórica e provavelmente o Lula vai chamar ele para Sim. conversar, que é uma Esses que o Ralf pessoa está citando são os candidatos à presidência da Nacional, tá, da pessoal? Nacional. Temos o Rui Falcão, que todo mundo conhece, foi Sim, líder do partido há muito tempo, foi deputado estadual, é apoiado pelo MST, isso. é apoiado por uma corrente mais socialista, defende sim a volta do PT à base social, entendeu? Esse se defende, esse eu conheço a história dele. As Defende origens, né? o fim da escala 6,6 vezes um, que é uma forma agora para você ver. É necessário um deputado do P só para puxar uma pauta que era para ser natural do Exatamente, Partido dos natural do PT, Trabalhadores. né? Né? Por isso que é importante o PED, pessoal, para trazer a discussão de volta, entendeu? Porque só um partido ele fica engessado, traz a discussão de volta, não somente pelas novas lideranças, mas por lideranças antigas que hoje têm possibilidade de ter voz no partido para trazer até pautas como essa, né, que deveriam ter sido trazidas pelas lideranças atuais que estão dentro do partido, seus dirigentes, que era para ter trazido, como você mesmo disse, é necessário um quadro do PSOL ter trazido uma pauta que é dos trabalhadores, do maior partido de trabalhadores da América Latina. Porque mas isso aí é uma questão sociológica. O PT foi muito atacado naquela era Moro e Sim, para se segurar ele adotou aquele método de unir as minorias para formar uma maioria e, de certa forma, manteve o partido em pé, com a bancada relevante sim, até dentro do governo Bolsonaro. sim. Então, essas pautas identitárias foram necessárias para o momento Sim, do sim. partido viveu, As que é o pautas momento que identitárias largou de são ser importantes em que determinado largou momento, de sim. ser pedra para virar telhado. Sim, E o partido, quando chegou ao poder, ele era pedra. Ele só ficava jogando pedra lá no telhado do Fernando Henrique, do Collor e de outros que por ali passaram. A partir do momento que Lula assumiu, veio os primeiros escândalos, sim. e aí começou a necessidade de se manter aquelas bases longe do projeto nacional do PT, que realmente é melhorar a vida do Trabalhador. trabalhador, e a direita até se apossou dessa pauta. Sim. Até se apossou dessa pauta de família,
de construção, da ética, da moral, com uma pauta que sempre foi petista, de Exatamente. anticorrupção. Isso. Mas aí passou um governo deles, também a gente viu que era mais do mesmo. E tem o Então, Walter também, né, que é o o candidato, né? Walter, O que é Walter histórico, Pomar. é um doutor em história, antigo dentro do partido, ele sempre Sim. vem candidato, e é uma pessoa que deve ser respeitada e é um dos que estão impugnando essas fichas desses novos filiados aqui do Rio de Janeiro, O Walter que está impugnando as fichas, né? ele Dos que 80 entrou com filiados. recurso, Sim. que, segundo ele, está na cara que ali tem alguma maracutaia. E, para finalizar, tem o candidato do presidente Lula, que foi ministro de comunicação do Lula, não, da Dilma, Sim. que sempre foi aliado do Lula, que foi prefeito de uma grande cidade, e é o candidato oficial do Lula. Então, se o Quaquá fala tanto em querer ajudar o Lula, ele deveria sentar com o campo dele, que é a CNB, e não ficar inventando história de CNB favela, que de favelado ele não tem nada. O negócio dele agora é a Europa. Em 30 dias, em 60 dias de governo, ele passou mais tempo na Europa, em Cuba, do que na própria cidade. Fica a cidade lá. Com 14 dias, ele recebeu o primeiro pedido de impeachment. E olha que só tem um vereador de posição lá, hein? Um ou dois. Isso Agora eu acho que tem enfraquece até o dois. discurso do próprio É. partido, né? Partido dos Então, Trabalhadores. vai trabalhar na Europa E ele. esse candidato que é o Vai candidato montar do as presidente. fábricas de sardinha em Cuba. O candidato do presidente Lula é qual? É o É o Edinho. Dinho Silva, né? É. Isso, apoiado pelo presidente. Então, deixa aí as suas considerações. A gente tem a questão estadual também, que tem o Leonel de No anel esquerda de esquerda, isso. e E o a questão Alberes. municipal. E o É, o Alberes. municipal, na municipal, Rio, capital, Alberes versus Leonel de esquerda. São os principais candidatos, os únicos candidatos, né? O Leonel que vem. O Alberto fez um discurso muito limpo ontem sobre o Leonel. E eu gostei muito porque ele falou que eu brinquei com ele a questão do. Seria chutar também o Leonel, porque o Leonel foi chutado pelo Rodrigo Amorim, Sim, candidato a prefeito, isso. deputado Período das estadual, eleições. na campanha. Eu brinquei com ele e falou que ele é um companheiro, muito bom vereador, por sinal, e mostrou toda a humildade e todo o respeito ao adversário, apesar do Alberto já ter sido presidente municipal e ser uma pessoa muito querida por todos dentro do partido, realmente um militante de base. Então, deixa aí as suas considerações finais, porque deixa o pau quebrar, porque de qualquer jeito o povo vai falar. É isso, pessoal. Processo de eleições internas dentro do partido, nós já falamos da importância, e nos únicos partidos que têm esse processo democrático, da militância escolher os seus novos dirigentes. Ótimo. Então temos aí, finalizando, na estadual, Diego Zeidan Raymond, e Raymond, municipal Alberes e Leonel de esquerda. Leonel de esquerda, e na nacional, Adilson Rui Falcão, Walter Pomar, Romênio e Quá. O Partido dos Trabalhadores é para os trabalhadores, independente de gênero, cor, raça e da sua profissão. Não é isso, Alves? É isso aí. E a questão está tão feia que até o garotinho já está falando que não sabe se o Quaquá é bolsonarista ou se é petista. É o garotinho falando isso? Que ele não Não engana somos nós ninguém. não falando, não. O garotinho que está falando, hein? Última hora, notícia levada a A sério. sério.